Pessoal, quando a gente faz o login dentro de Lion Portal, nós temos ali alguns ícones iniciais, e o que interessa para nós nessa noite aqui é as atividades de serviço. Como eu posso relatar as atividades de serviço do meu clube? Então, o próprio nome já falou aí, né? Esse ícone que tem aqui, ó, meu clube, é onde vocês vão estar clicando, tá? A gente clicou, então, em meu clube, ele vai ter... E aí, aqui já é a primeira dúvida que o pessoal sempre pergunta. Adriano, eu cliquei lá no meu clube, só que aí já tem uma abinha detalhes do clube, declarações do clube, e aí a gente vai ter uma terceira abinha chamada atividades de serviço do clube, que é o nosso assunto aqui dessa noite. Lembrando que é o seguinte, aí ele já vem a outra pergunta, né? Adriano, eu cliquei nas atividades de serviço, nessa bolinha que você está me mostrando. Ele me listou, aqui eu tenho como filtrar também os últimos 3 meses e assim por diante, aqui no tipo de filtro, né? Mas aqui, ó, ele já me mostrou que tem duas aqui nesse período que eu filtrei. E aí vem a outra pergunta que eu estou falando. Aonde é que eu clico para poder inserir uma nova atividade de serviço? Um novo serviço. Então, ele fica escondido, é por isso que o pessoal tem muita dificuldade, porque eu até entendo que a gente poderia ter esse botão aqui, né, já de cara, né, mas não, ele fica assim, ó, tá vendo lá em cima, eu fazendo uma seta aqui em cima, onde tem aqui serviço, o menu lá em cima tem início, aí se você tem filiação, e o próximo é serviço, tá vendo? Então, quando eu clico em serviço, lá em cima, tá vendo? Ele vem uma abinha aqui, de novo, minhas atividades, e quando eu clico em minhas atividades, só assim eu vou ter aqui o botão de criar atividade de serviço, que é esse botão com essa seta aqui, que vocês estão vendo aí, ó, estão vendo aí, criar atividade de serviço. Uma vez que eu clico em criar atividade de serviço, aí sim eu vou ter aqui o início da nossa apresentação de hoje, tá certo? Quando eu cliquei nesse botão, criar atividade de serviço, ele já me perguntou e já pediu para eu filtrar aqui, selecionar qual é o meu clube. Então, eu tenho que ticar, tá vendo aqui embaixo, ó, na setinha, eu tenho que clicar aqui em Franca, no meu caso do meu clube, né, o Lions Clube, Franca Cidade Nova, né, aqui de Franca. Quando eu clico em avançar, aí depois que eu selecionei, lembrando, ó, para trazer aqui, muitas vezes eu tenho que filtrar aqui Franca, tá vendo aqui no filtro? Tem um filtro aqui do lado, né? Se eu colocar Franca, ele vai listar aqui o meu clube, Franca Cidade Nova, tá certo? E aí eu cliquei em avançar, automaticamente quando eu clico em avançar, eu já tenho a próxima tela aqui, já nessa mesma tela aqui, tá? Para demonstrar para vocês. E aqui, eu queria abrir aí para o Antônio Mauro falar, né, Antônio Mauro? Aqui começa já uma questão que muita gente confunde, e muita gente está lançando, não errado, mas talvez a gente poderia melhorar essa forma do lançamento, começando aqui, criar atividade de serviço, porque aqui ele me pede, obrigatório aqui embaixo, nessa primeira setinha aqui dessa primeira tela, o treinamento, aí eu estou colocando aqui hoje, igual hoje, né? Por exemplo, se for um treinamento igual a gente está fazendo hoje, eu tenho aqui treinamento do novo Lions Portal. Se for um treinamento, se for um projeto, igual o projeto do óleo, que o Antônio Mauro vai falar até os termos corretos, e aí você já podia entrar, Antônio Mauro, porque qual é o nome, no caso do meio ambiente, né, do projeto aí do meio ambiente, que é o correto da gente colocar aqui, porque esse nome é a gente que escreve, tá? É a gente que escreve aí o serviço, a atividade do nosso clube, né? E essa atividade, ela pode ser uma atividade fixa, ou uma atividade, o que a gente fala de recorrente, né? Ou uma atividade esporádica. E aqui, eu coloco aqui, então, o nome do nosso serviço e embaixo eu tenho como selecionar o tipo de atividade. E nesse tipo de atividade, pessoal, eu tenho aqui doação, eu tenho angariação de fundos, reunião e projeto de serviço. Doutor Mauro? Muito bem. Nós temos trabalhado a nível de Distrito LC6 o nome do projeto do meio ambiente, que é Protegendo a Vida e Diminuindo a Fome. Eu gostaria que vocês tivessem essa ação uniforme na hora da inserção do projeto do meio ambiente, protegendo a vida e diminuindo a fome. Por gentileza, porque assim, quando chegar a informação através de lá um portal,
temos essa uniformidade. Começamos aí. Claro que eu estou falando não somente da minha pasta meio ambiente, não. Tudo aqui que nós estivermos falando, nós estamos falando também para todos os companheiros e para todas as pastas aonde nós estaremos reportando as atividades para o Lion Portal. Claro que eu já aqui cumprimentei o Mauro, que é da pasta do diabetes, que também lança, além do diabetes, da pasta dele, ele também lança a questão da diminuição da cegueira. Então, não é só diabetes. Ele aproveita e faz 2 lançamentos distintamente. Então, agora eu começo dizendo a vocês, dentro da pasta meio ambiente, para a gente poder evoluir, eu estou falando neste mês de agosto, que nós finalizamos, olha só, a pasta meio ambiente, neste mês de agosto, fez uma série de atividades, que é o lacre que foi encaminhado, que é o plantio de árvores, que é o cuidado com árvores, que é o trabalho com as nascentes. Existem várias ações dentro da pasta do meio ambiente. E quando eu entro em serviços, eu preciso definir o que é que eu, neste momento, vou estar encaminhando, vou estar reportando para o portal, para o Lion Portal. Quando eu chego na questão do óleo de fritura, óleo de fritura, ele está lá dentro da pasta do meio ambiente também. Nós conseguimos, no mês de agosto, retirar 11.122 litros desse óleo. Pois bem, 11.122 significa o quê na hora que eu vou reportar? 1 litro de óleo de fritura reportado, ele representa, retirado do meio ambiente, ele representa um envolvimento de 10 pessoas. Então, a hora que eu vou fazer esse link, eu tenho lá 100 litros, o meu clube trabalhou com 100 litros, eu vou multiplicar 100 por 10, então eu tenho 1.000 pessoas envolvidas que eu vou reportar para a Lions Internacional. Hoje nós temos 20 clubes envolvidos no projeto. Então, eu já iniciei eu enxerguei de que para cada litro de óleo que eu retirei, eu tenho 10. Mas eu transformei esses 11.122 litros em 5.561 quilos de arroz ou unidades de 600 ml de óleo. E então, eu ainda estou na pasta em Portal Lion, o Lion Portal, do meio ambiente. Eu não estou fazendo ainda a informação, não estou postando a informação de quantos quilos de alimento eu consegui, porque eu não estou falando da diminuição da fome, mas eu estou falando de quantas pessoas eu envolvi, direto ou indiretamente. Eu estou falando da quantidade de voluntários que eu envolvi, se estão nas escolas ou não. Eu estou criando uma condição de envolvimento de uma comunidade, eu tenho que ter a criatividade para buscar em cada um dos ícones como é que eu vou reportar, além da ação de 100 litros de óleo retirado, e eu vou multiplicar isso por 10, todos os referenciais até eu chegar no final e falar, lancei, esse item foi lançado. Eu dei o ok, eu reportei essa ação, eu não parei aí, eu volto. Por quê? Porque este óleo retirado, aí eu entro, me deu, a cada 100 litros de óleo, ele me deu 50
quilos de arroz, ou ele me deu 50 frascos de óleo vegetal. Aí eu encerrei o meio ambiente dentro da mesma linha de raciocínio, eu dei o clique, eu saí, eu entro novamente. Começo tudo de novo. E aí eu entro na diminuição da fome. Eu entrei na diminuição da fome, então eu tenho 5.561 quilos de arroz ou frascos de óleo vegetal. Muito bem. Qual é o custo médio de arroz e de óleo no mercado nosso? Não é só de Franca, não. No de vocês também. A média é de R$ 5,00 a unidade. Tanto óleo quanto arroz. A média é esta. É um pouco mais, mas vamos imaginar que seria R$ 5,00. Se o seu clube retirou, vamos falar assim, tirou 200 litros. Vamos fazer essa conta de 200 litros. Tirou 200 litros. Então, eu tenho 100 litros de óleo ou 100 quilos de arroz. A um custo de R$ 5,00, eu tenho R$ 500. Então, a minha doação para as entidades que estão no meu entorno, que eu atendo, foi no valor de R$ 500. Para cada 100 frascos de óleo ou para cada 100 quilos de arroz, eu tenho um resultado de R$ 500 ou de $89 que vai ser reportado através de Lions Portal para Lions Internacional. Mas não é só isso. Não é só isso. Além de eu estar nos valorizando com esse valor que eu estou apresentando para a comunidade como doação, olha só, o que Lions nos mostra? Que 1 litro de óleo retirado, que está lá na pasta do meio ambiente, representam 10 pessoas. Mas um frasco de óleo que eu doei para uma entidade, isso representa um atendimento para 45 pessoas. 1 quilo de arroz que eu doei representam 10 pessoas. Então, olha só, quando eu reporto as atividades do óleo, em específico, lá no Lion Portal Meio Ambiente, eu estou reportando que eu tirei do meio ambiente 200 litros de óleo de fritura. Isso representa, cada litro que eu retirei, que eu dei a destinação, 10 pessoas. Quando eu saio da pasta do meio ambiente e vou para a diminuição da fome, toda vez que eu reportar que eu atendi uma pessoa, que eu doei 1 litro, um frasco de 900 ml de óleo vegetal, eu atendi 45 pessoas, conforme o informativo de Lions Internacional. 1 quilo de arroz que eu doei, eu atendi 10 pessoas. Aí, maravilha, eu coloquei essas informações, fiz todo o trabalho novamente, quantas pessoas atendidas, total de voluntários, fizemos tudo isso e encerramos, fechamos. Mas aí, eu quero voltar para uma outra atividade, que é o envolvimento dos jovens nos projetos do leonismo. E eu estou agora, já agora entrei, falei da diminuição da fome, saí, já reportei detalhadamente, agora eu entrei neste, novamente, que é os jovens do projeto do leonismo. Vamos imaginar aqui uma escola que tem 100 crianças. A média é de que em casa ela tenha mais 2 irmãos
Então, são 3 irmãos numa casa, pai e mãe, são 5 pessoas. Uma escola que tem 100 crianças, ela envolveu diretamente 500 pessoas. O entorno dessa escola, de 100 crianças, vai ser de 1.500 pessoas, 1.800 pessoas. Então, eu envolvi 1.800 pessoas. Mais professores, alunos, mais professores, diretores, coordenadores. Uma escola com 100 crianças, eu envolvi 2.000 pessoas. Estas pessoas estão sendo atendidas porque elas estão sendo envolvidas, e este óleo, uma parte deles, vem dessas pessoas, mas aí fala, mas nem todos doaram óleo, mas todos ficaram sabendo. De uma maneira ou de outra, todos comentaram. O entorno da escola é a comunidade da escola. O Elídio sabe bem disso. Então, quando eu faço uma escola de 500 pessoas, de 500 crianças, nós temos 10.000 pessoas envolvidas num projeto desse. Então, o que eu tenho? Dentro das métricas requeridas, eu tenho pessoas atendidas com o resultado desta ação, eu tenho o total de voluntários, eu tenho o total de pessoas envolvidas. Muito bem. Eu fiz essas inserções e aí me aparece, então, uma questão que é água potável. Água potável. Quando eu falo envolvimento de jovens no projeto do leonismo, eu estou envolvendo a escola numa fala cotidiana de proteção ao meio ambiente, mas de proteção aos recursos hídricos, de proteção às nascentes, de proteção à vida. Então, eu entro lá no ícone água potável, saneamento, sustentabilidade. Eu entro e vou reportar todas essas ações, e aqui eu não vou falar de valores, porque eu não estou doando, eu estou mostrando serviço, atividade. Eu estou enumerando quais as escolas estão envolvidas, porque eu tenho o espaço para poder descrever. Eu vou falar qual é a escola e colocar o endereço e quantas crianças envolvidas. Eu vou especificar que nós estamos trabalhando a proteção aos recursos hídricos, e aí você pode colocar, para cada 1 litro de óleo de fritura, estamos protegendo 25.000 litros de água potável. Ah, mas alguém fala, eu tenho dúvida disso. Entra no site do Ministério do Meio Ambiente e busca no site do Ministério do Meio Ambiente esta proporção. E esta é uma informação que nós não estamos reportando no Lion Portal. Nós não estamos reportando no Lions Portal a questão da diminuição da fome com a quantidade de pessoas envolvidas por cada frasco doado de óleo vegetal para cada quilo de arroz que nós encaminhamos. Nós não estamos reportando para a Lions Internacional, através do Lion Portal, essa questão da reciclagem das garrafas PETs, que vocês, quando colocam óleo, o brejeiro traz junto, que nós temos para cada uma garrafa PET, nós temos 10 pessoas envolvidas. O resultado final é longo se você deixar esse produto dentro do rio, na beirada do rio, a decomposição é muito tempo. E nós mandamos juntos isso para fazermos a reciclagem. Então, essa primeira chamada, ela é para mostrar para vocês o quanto nós podemos ainda reportar para a Lions Internacional. Só para fazer uma reflexão também, ajudar aí no raciocínio, Antônio Mauro, quer dizer, então, que um serviço, ele refletiu na reportagem, né, de 4, vamos dizer assim, 4 serviços, né?
Então, a gente tem aí o meio ambiente, ele tem a fome, diminuição da fome, ele tem a parte de juventude, que é aí na parte educacional, e tem o quarto, que é a água. Mas só para vocês entenderem, olha só, na minha tela aí. Quando eu coloco aqui o nome do projeto aí, que o Antônio Mauro já deixou bem claro o nome do projeto, Antônio Mauro, repete aí. Protegendo a vida e diminuindo a fome. Tá certo, então eu vou digitar ele aqui, isso, tá? Quando eu digito, o que acontece agora? Porque eu cliquei em avançar e tá tudo bloqueado. Tá tudo parado, não tem nada, não tem jeito de fazer nada. Mas aí aparece, como vocês estão vendo na tela aí, alguns botões, uns botõezinhos de editar, tá vendo? Eu posso estar até editando aqui um por um, né? Mas não é mais fácil a gente vir aqui em cima, ó, aqui no topo, aqui do lado direito, e clicar em editar. Porque se eu clicar em editar, Antônio Mauro, ele já vai vir as informações assim para mim, ó. Que aí o Antônio Mauro deixou claro ali, né? Que quando eu escolhi aqui a causa, que o Antônio Mauro já disse aí bem claro, né? Que quando for meio ambiente, a gente tem um tipo de projeto que é o que reflete dentro do meio ambiente. Lembra que o Antônio Mauro falou que um deles é a água aqui, saneamento? Tá aqui, ó, né? Ou outro, se caso um desse der, né? A fome tá aqui, ó. Quando eu colocar fome, ele vai abrir um outro leque de tipo de projeto aqui embaixo. A reciclagem logo embaixo, Adriano. Sim, reciclagem também aqui, já ticado, vocês estão vendo aí. E aí, reforçando essa questão do editar, Antônio Mauro, muita gente está deixando de reportar porque chega aqui e não sabe o que faz mais. Então, não esqueça, quando você deu aqui, ó, o nome do projeto e clicou OK para criar o projeto, ele para aqui. Você tem que clicar de novo em editar. Ele cria e você tem que clicar em editar, tá? Clicou em editar, ele abre as causas, para você selecionar as causas que o Antônio Mauro falou. E é importante, né, Antônio Mauro, citar o que você também deixou bem claro. Reporta o meio ambiente, sai, vem de novo. Adriano, eu tenho que ficar copiando e reportando toda hora. Olha o que eles criaram em primeira mão, Antônio Mauro, ó, e pessoal. O copy, esse copy aqui é novo, né? Ele não tinha lá no dia que a gente fez a primeira apresentação nossa. Esse copy, ele pode pegar a primeira coisa que eu reportei e eu posso aproveitar o copy para poder copiar aquela atividade e replicar ela em outras causas aqui. Vocês estão entendendo? Então, facilita a vida de vocês no botão copy que está aqui em cima, tá? E principalmente aqueles serviços recorrentes que eles liberaram para quem, em novidade, em primeira mão aí, ó, o upload de imagens. O que seria isso? Lembra lá que em MyLive a gente tinha como inserir as imagens? Lá tinha uma limitação. Aqui eu percebi, pessoal, que quando você clica aqui em upload, ele vem essa telinha de baixo aqui, você pode selecionar quantas imagens você quiser e clicar em upload agora aqui, tá vendo? E ele automaticamente aqui em preview, né, em visualizar imagem, ele mostra aqui as imagens que eu estou inserindo daquele evento, né, daquele serviço. Então, em primeira mão aí também, a parte de imagens que a gente não tem, que a gente não tinha e agora tem. A parte do excluir, caso eu fiz alguma coisa errada, eu posso estar excluindo também esse serviço. Mas até adiantando aqui, Antônio Mauro, e eu já vou logo, e até para afirmar mais ainda o que o Antônio Mauro falou, e o Antônio Mauro todo momento falou, métrica, não é isso, Antônio Mauro? Sim. Então, nas métricas, Antônio Mauro, olha lá, ó, pessoas atendidas, aonde é que vai colocar aquelas pessoas que você falou lá do meio ambiente, que foram afetadas aí com o serviço, né? A juventude, a água. Então, as pessoas atendidas têm o primeiro campo aqui em cima, nas métricas. Total de voluntários, Antônio Mauro. Eu tenho aqui, ele pergunta também, ó, se não leões participaram, é só ticar. Familiares não leões que participaram também, né? Você pode ticar. E o que o Antônio Mauro deixou claro também é o total de horas dos voluntariados. Se você clicar ali na moeda, a terceira moeda é o BRL, é Brasil. Se você põe em reais, ele automaticamente converte para dólar, tá? Ah, legal. A gente tem um espaço aqui, né, que a gente pode estar colocando o nome, né, dessas organizações aqui, também aqui debaixo das métricas, né? E para continuar, Antônio Mauro, aqui até dentro de métricas ainda, e terminando aqui a parte de métricas, entrando em detalhes adicionais, é onde você pode detalhar mais coisas aqui ainda e colocar a hora de início, a hora do término, o local também, a localização também exata, né, de todo o seu trabalho. E para finalizar, a tela mais para baixo aqui um pouquinho, aqui, Antônio Mauro, tem um detalhezinho também que eu queria deixar para todos os companheiros, da importância desse botão aqui, ó, relatório concluído.
Se a gente não ticar em relatório concluído, a gente entende o seguinte, que fica em aberto, lá eles não estão entendendo que terminou aquela ação. Né? Então, o relatório concluído, eu vi que muitos clubes também não estão ticando como concluído. É importante que se clique em concluído. No MyLion, a gente tinha que colocar que não houve movimentação para dizer que a quantidade de associados permanecia a mesma do mês anterior. Agora, eu entendi, não vi nada escrito nem explicando isso. Como não tem necessidade de falar que você não teve movimentação, é porque vai continuar a mesma que estava. Se houve inclusão ou saída de alguém, a gente tem que informar. Aí Bem lembrado, Marcos. Vai haver realmente essa movimentação. Vamos lá. Então, relatório concluído, beleza. E aqui, Antônio Mauro, eu passo a palavra para o Antônio Mauro, que ele queria falar das lâminas aqui, né, de cada ação. Eu gostaria de chamar o Mauro, que é o assessor. Mauro. Oi, companheiro. Por gentileza, essa pasta é sua. No caso do diabético, nós temos a parte oftalmológica também. Então, que quando eu vou fazer lançamento, eu faço um lançamento da diabetes, informando a quantidade de consultas e de atendimentos. E depois eu faço outro lançamento com a quantidade de consultas e de atendimentos da visão. Então, a gente consegue picar aqui. A prevenção à cegueira quanto à ação de combate ao diabetes. Isso. No mesmo local são duas atividades diferentes. E você está reportando 2 vezes? 2 vezes. Perfeito. E do óleo também, eu conversei com ele, a gente já tinha detectado aqui, tinha feito 2 lançamentos também, que é a angariação do óleo, depois a doação do óleo novo. E o importante é que quando a gente for fazer o lançamento, sempre tem impresso na mão essa tabela aqui, que aí você transforma na hora do lançamento, não deixa para depois, não. Só para entender, então, aqui, ó, se um adoçante, a quantidade 100 ml, certo? Ele equivale a 100 pessoas atendidas, é isso? Isso, um adoçante desse daqui atende a 100 pessoas. Olha que interessante a tabela, né? Então, ele tem aqui, ó, o item, ele tem a quantidade, tem a unidade de barra medida, né? Que pode ser unidade medida, e aqui as pessoas atendidas. Na fome, respondendo a pergunta aí, né, do Duba, né? Tem arroz aqui, ó, quantidade 1 quilo, né? Tem 10, atende 10 pessoas. Então, falando aqui da parte do óleo vegetal, 900 ml corresponde aí a 45 pessoas atendidas, né, Antônio Mauro? Olha só, o ganho que nós temos com o meio ambiente que não está sendo reportado é muito forte. Sim, só um minutinho. Eu não vi, me desculpe, eu não vi a reportagem sobre o nosso parceiro, por exemplo, o Brejeiro. Como é que ele entraria aí? Ô, Duba, você deu um clique aqui agora legal. Eu vou aproveitar isso. Hoje não sei se dá tempo, mas eu quero detalhar isso um pouco mais, que na ação do meio ambiente, viu, Adriano? A gente pode colocar o parceiro, o parceiro brejeiro como aquele que doou os alimentos em troca do óleo retirado.